2 da manhã, eu sou João Pedro Coutinho, o BDM já começou. Vamos aos destaques de hoje. Em um movimento para fortalecer a indústria aeroespacial indiana, o grupo Adani e a Embraer anunciam nesta terça um acordo para montagem e produção de aeronaves no país. Autoridades ucranianas confirmam nesta terça que bombardeios russos contra instalações energéticas da Ucrânia deixaram 6 mortos e dezenas de feridos. A tensão comercial entre Equador e Colômbia ganhou um novo capítulo, com um aumento de 10 vezes na tarifa cobrada por Quito para transportar petróleo colombiano por seu oleoduto. Televisão. A emissora Iran International, basada em Londres, quer mostrar a verdade sobre a repressão dos protestos do Irã. E o presidente Xi Jinping afirmou nesta terça, durante uma reunião em Pequim com o primeiro-ministro da Finlândia, que a China defende sim a ordem mundial baseada na ONU. Hoje é quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Tá no ar o Bom Dia Mundo. Vamos juntos. Mais uma vez, bom dia a você. Vamos juntos. E em mais um movimento para fortalecer a indústria aeroespacial indiana, o grupo Adani e a Embraer anunciam nesta terça-feira um acordo para a montagem e produção de aeronaves no país. A parceria prevê a criação de uma linha de montagem local e cooperação na formação de pilotos, ampliando a presença da fabricante brasileira em um mercado considerado estratégico. O grupo indiano Adani e a brasileira Embraer assinaram nesta terça-feira um acordo para a construção de aviões na Índia, que almeja virar uma referência mundial no setor de aviação. Em um comunicado conjunto, as empresas anunciaram que vão estabelecer uma linha de montagem e vão colaborar na produção de aviões e na formação de pilotos. O documento acrescenta que o ecossistema proposto está destinado a apoiar a demanda interna e, simultaneamente, gerar um número significativo de empregos diretos e indiretos, sem revelar detalhes financeiros. A Adani, presidida pelo bilionário Gautam Adani, é um grande conglomerado que atua nos setores portuário e de energia. Com um acordo, ele busca impulsionar seus negócios no setor aeroespacial. A Força Aérea da Índia, país mais populoso do mundo, já utiliza aviões da Embraer, incluindo o Legacy 600 e o Netra AEWC, baseado no modelo ERJ-145. O presidente e CEO da Embraer Commercial Aviation, Arjun Maheshwari, afirmou que a Índia é um mercado fundamental para a empresa brasileira, que em outubro anunciou que fechou o terceiro trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos de 490 aeronaves. E as autoridades ucranianas confirmaram nesta terça-feira que bombardeios russos contra as instalações energéticas da Ucrânia deixaram 6 mortos e dezenas de feridos. Vamos conferir essa reportagem agora, olha só. Bombardeios russos contra instalações energéticas da Ucrânia deixaram 6 mortos e dezenas de feridos. A região de Odessa, no sul do país, foi uma das mais atingidas. Após a investida de cerca de 50 drones, corpos de 3 pessoas foram encontrados entre os escombros na localidade, onde também foram registrados cerca de 30 feridos. O governo regional confirmou que entre os feridos há 2 crianças e uma mulher grávida de 39 semanas. Na região de Odessa fica o principal porto ucraniano no Mar Negro, frequentemente alvo de ataques de Moscou. Os drones danificaram dezenas de imóveis residenciais e uma igreja, um jardim de infância, uma escola e um ginásio. No leste ucraniano, uma bomba atingiu pela manhã a cidade de Sloviansk e matou um casal de cerca de 40 anos, além de ferir o filho de 20. Também houve bombardeios na região de Zaporíjia, onde morreu um homem, e em Kherson, que registrou outra vítima. A estatal de gás Naftogás informou que uma de suas plantas no oeste do país foi atingida pelos ataques pela 5ª vez neste mês. Os bombardeios ocorreram após representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia se reunirem na sexta-feira e no sábado em Abu Dhabi. O encontro sustentou as primeiras negociações diretas entre Kiev e Moscou sobre a proposta de Washington para encerrar o conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia. As conversas devem ser retomadas no próximo domingo, na capital dos Emirados Árabes. Bem, vamos mudar de assunto agora. A tensão comercial entre Equador e Colômbia ganhou um novo capítulo com aumento de 10 vezes da tarifa cobrada por Quito para transportar petróleo colombiano por seu oleoduto.
A medida amplia a retaliação mútua entre os dois países, que já trocaram tarifas de importação e restrições no fornecimento de eletricidade. O Equador aumentou de 3 para 30 dólares a tarifa de transporte de petróleo colombiano através de seu oleoduto, em meio a uma crescente tensão comercial entre os dois países. A medida veio após a decisão de Quito de impor uma taxa de 30% às importações provenientes da Colômbia, ao considerar que Bogotá não faz o suficiente para conter o narcotráfico na fronteira comum. A Colômbia respondeu com uma tarifa equivalente para cerca de 20 produtos equatorianos e com a suspensão do fornecimento de eletricidade, do qual o Equador é deficitário. O sistema de oleoduto transequatoriano transportou em novembro quase 10.300 barris diários de petróleo colombiano, tanto da estatal Ecopetrol quanto de empresas privadas. O duto tem capacidade de 360 mil barris por dia, enquanto o oleoduto de petróleos pesados pode transportar até 450 mil barris diários desde a Amazônia Equatoriana até o Pacífico. A produção petrolífera do Equador ficou em 469 mil barris diários em novembro, segundo o Banco Central, e desde 2013, o oleoduto de petróleos pesados transportou 46 milhões de barris de petróleo colombiano. Bem, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai conferir as seguintes manchetes. A emissora Irã International, baseada em Londres, quer mostrar a verdade sobre a repressão aos protestos do Irã. E o presidente Xi Jinping afirmou nesta terça, durante uma reunião em Pequim, que o primeiro-ministro da Finlândia, que a China defende a ordem mundial baseada na ONU. Fique por aqui, é rapidinho, eu te espero, já volto. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. De volta com o Bom Dia Mundo, obrigado pela sua companhia, hein? Vamos continuar. E agora vamos falar de emissora, porque a emissora Irã International é baseada em Londres e ela quer mostrar a verdade sobre a repressão dos protestos do Irã. Uma grande equipe de jornalistas trabalha no canal em língua persa, classificada como organização terrorista pelo governo iraniano, apesar das ameaças. Vamos conferir na reportagem? Acho que vocês vão gostar dessa curiosidade aí. Em um prédio fortemente vigiado no oeste de Londres, jornalistas da Irã International trabalham incansavelmente para mostrar a verdade sobre a repressão aos protestos em seu país, apesar de receberem ameaças. Este canal de televisão privado em língua persa foi designado como organização terrorista pelo governo iraniano em 2022, assim como o canal em língua persa da BBC. Mas os iranianos podem acessá-lo via satélite e conseguiram continuar assistindo apesar do bloqueio de comunicações imposto pelas autoridades em 8 de janeiro, quando os apelos por manifestações contra o governo se multiplicavam. Milhares de iranianos enviaram vídeos da repressão para o canal, que os transmitiu após verificar sua autenticidade. Honestly, it's horrible because Honestamente é horrível porque você não consegue acreditar. Quando assisti ao primeiro vídeo pensei, não, isso não é verdade, talvez seja inteligência artificial. No domingo, o canal informou que pelo menos 36.500 pessoas foram mortas pelas forças de segurança durante a repressão de 8 e 9 de janeiro, citando documentos confidenciais recém-obtidos e relatos de fontes médicas e familiares. A ONG americana Human Rights Activists News Agency informou na segunda-feira que confirmou a morte de 5.848 pessoas e está investigando outras 17.000 possíveis mortes.
A Iran International foi lançada em 2017 e afirma ter 40 milhões de espectadores por semana. Suas instalações empregam 200 jornalistas e há correspondentes em Washington, Paris, Berlim e Tel Aviv. A emissora afirma que o financiamento vem de um investidor britânico-saudita e nega ser apoiada pelo governo da Arábia Saudita. O canal é um dos muitos veículos de imprensa em língua persa que se opõem às autoridades iranianas e operam fora do país. I think we are all fighting to get rid of this brutal regime that Acho que todos estamos lutando para nos livrar deste regime brutal que tirou a liberdade dos iranianos, que tirou a vida normal do povo iraniano. Por isso, eu nunca diria que eu tenho medo de nada. Eles arriscam suas vidas, vão para as ruas e acho que estamos todos no mesmo time. Estamos lutando juntos para nos livrar deste regime brutal. I think we are all same team, so we're fighting all together to get rid of this brutal regime. Alvo de ameaças, a Iran International foi obrigada a suspender as atividades por 7 meses em 2023 por recomendação da polícia antiterrorista britânica. Bem, vamos seguir com mais informação aqui, quase finalzinho do Bom Dia Mundo, né? Vamos falar agora, gente, que o presidente Xi Jinping afirmou nessa terça, durante uma reunião em Pequim com o primeiro-ministro da Finlândia, que a China defende a ordem mundial baseada na ONU. Vamos conferir a última reportagem da edição de hoje do Bom Dia Mundo. Xi Jinping recebeu nesta terça-feira o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, no Grande Salão do Povo, em Pequim. O local funciona como o edifício parlamentar do gigante asiático. O presidente chinês aproveitou a ocasião para defender a ordem mundial baseada na ONU. O comentário ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defende a criação de um novo Conselho da Paz, que gerou preocupações sobre uma possível rivalidade com as Nações Unidas. De acordo com um comunicado divulgado pelo canal estatal CCTV, Xi disse a Orpo que a China está disposta a trabalhar com a Finlândia para defender firmemente o sistema internacional, que tem as Nações Unidas no centro. A China foi convidada para o Conselho da Paz de Trump, mas não confirmou sua participação. Xi insiste na importância da ordem internacional centrada na ONU. Orpo disse que esperava discutir questões internacionais e cooperação bilateral com o líder chinês. O governante finlandês, que faz uma visita de 4 dias, é mais um líder ocidental que corteja a China em um momento no qual as políticas voláteis de Trump impulsionam um realinhamento de seus aliados. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o presidente da França, Emmanuel Macron, visitaram Pequim nas últimas semanas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deve chegar ao país na quarta-feira. Bem, por hoje foi isso, gente. Espero que vocês tenham se informado bem hoje. Para rever nossas reportagens da edição de hoje, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página no Instagram, o @tvmundialfc. E para ficar bem informado, já sabe, siga @05 Notícias no Instagram. Logo mais à noite você confere mais informações no Jornal Mundial. Boa semana pra você, a gente volta semana que vem, 8h30 da manhã. Tchau!